Muito bem, boa noite a todos. Eu vou convidar vocês para se sentarem. Com o meu boa noite, eu quero deixar o meu cumprimento costumeiro também para vocês, para quem assiste de casa. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja abundante nos nossos corações nessa noite, amém? Eu estava falando com o Daniel Júnior aqui atrás e falando para ele, aqui é a minha casinha, né? Já tem um tempinho aí que nós não nos vemos, especialmente por causa do meu trabalho, né, da minha função. Estou lá em Teixeira de Freitas e, em nome de Jesus, até dezembro vai ficar uma igreja plantada lá. E aí, a última vez que nos vimos foi no Caleb aqui, não foi isso? No Caleb? A camisa ali, Carol vestida com a camisa do Caleb. Também uso a minha por lá, né? E aí, toda vez que eu venho aqui, é aquele saudosismo, né? Começo a lembrar dos tempos passados, mas eu olho para vocês, até mesmo no decorrer dos dias eu vejo por fotos, por vídeos, vejo como vocês vão avançando e como essa igreja, eu falo aqui do Monte Cristo, da igreja do Monte Cristo, mas falo também da nossa igreja, como ela é maravilhosa, como ela, independente dos tempos, das circunstâncias e dos desafios, ela avança. Já percebeu isso? Como o nosso povo avança, porque o nosso Deus é tremendo. Glórias a Ele, né? Vamos estudar um pouquinho da Bíblia, da palavra dEle. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5. Eu vou abrir aqui a minha anotação. Aqui. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5. Eu só não espero ultrapassar o horário. É até que horas aqui? Me desculpe perguntar assim, mas porque devido a tantas coisas que acontecem, mudanças, decretos, né? E cada lugar, eu vou dizer para você, cada lugar é uma coisinha diferente. Então aqui, até quando? 8h30 é o limite? De encerramento? Encerramento, né? Limite é um pouco antes, a margem chega até 8h30, não é isso? É melhor prevenir. Pois muito bem, Lucas capítulo 5, Evangelho segundo Lucas, todo mundo encontrou esse texto? Todo mundo com o texto na mão, tá bom? Porque o que nós temos à mão, à frente dos nossos olhos, não é um livro qualquer, mas é a palavra do poderoso Deus, é a voz dele de forma escrita. Ah, mas está escrita na linguagem humana, é a linguagem que compreendemos, mas é a voz do nosso poderoso Deus. É o que ele quer nos dizer, o que ele quer nos comunicar. Então é importante que olhos e ouvidos estejam atentos a essa voz. Antes de eu fazer a leitura e as considerações, nós vamos fazer uma oração, tá? Vamos orar e pedir a Deus que abençoe a leitura da sua palavra, ok? Da maneira como estamos. Meu Deus e Pai amado, que o Senhor abençoe a leitura da tua palavra, que o Espírito Santo fale conosco nesse instante, que somente a tua voz seja ouvida entre nós, ainda que seja eu quem fale, meu Deus, mas que não sejam as minhas palavras, e não será, porque nós estamos invocando o Senhor, invocando o teu Espírito Santo, pela graça do nosso Senhor Jesus, para que o Senhor não nos deixe sem nos alimentar deste maravilhoso, saboroso e poderoso pão que é a tua palavra. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 5, nós vamos ler todo o trecho do verso 1 ao verso 11, com muita atenção. Leiam comigo. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genesaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão,
Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se do barco, ensinava às multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob esta tua palavra, lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então, Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Olha todo mundo para cá. Eu fico impressionado como Jesus consegue simplificar a compreensão do Evangelho. Das coisas comuns, ele revela o precioso e divino plano da salvação do homem. O ser humano se tornou muito limitado com o passar das eras, e aí a sua capacidade de compreensão, mesmo das coisas mais simples, ficou limitada. Daí então estabeleceu-se áreas de conhecimento, como por exemplo, filosofia, medicina, engenharia e tantas outras aí, para compreender as coisas, para entender o sentido das coisas. Mas em relação ao Evangelho, Jesus tornou claro e simples de entender o amor de Deus. Esse é o caso da nossa leitura aqui de hoje. Perceba uma coisa: quais são os elementos do texto? O que a gente encontra como elementos no texto que nós lemos? O que nós temos? Nós temos o lago, nós temos o que mais? Barcos, o que mais? Pescadores, tem mais o quê? Peixes, e tem o quê? Tem pessoas, uma grande multidão, tá? Esses são os elementos da nossa leitura. E o que nós temos também? Nós temos Jesus e o seu ensino sobre a palavra de Deus. O que é que isso tem em comum? Essas coisas têm em comum. O que será que isso tem em comum? Jesus mostra que tem tudo a ver. O nosso texto ele pode ser dividido, nessa maneira de reflexão que nós vamos fazer, ele pode ser dividido em dois momentos. O primeiro momento é o ensino da palavra de Deus. Tá? O ensino da palavra de Deus à multidão. Essa multidão é atraída para ouvir Jesus. Estão interessados, ávidos por saber mais sobre Deus. A pergunta é: que evangelho é esse que Jesus ensina? Por que tanta gente se interessava e buscava ouvir Jesus a ponto de o incomodar, de o apertar, de o comprimir, de o pressionar no meio da multidão? Que evangelho é esse que estava ali mexendo e atraindo tanta gente? No texto anterior, tá, um pouquinho antes aí desse que nós lemos, nós conhecemos qual evangelho Jesus ensinava. Dá uma olhadinha comigo aí, no capítulo 4, verso 18 e 19. Lucas 4, 18 e 19. Veja o que diz aí. Antes de eu ler, Jesus ele está na sinagoga, ele entrou na sinagoga, e aí pediram para ele ler um trecho do livro do profeta Isaías. E ele então abre, ele escolhe o texto, e ele lê o texto. E o texto que ele lê é esse aqui, do verso 18 e do verso 19, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim,
porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Quando ele termina de ler, ele se senta, a Bíblia diz que todo mundo ficou olhando ele, e ele diz assim: hoje se cumpriu essa palavra. Ele está interpretando esse texto de Isaías como cumprimento nele, Jesus. E aqui, então, ele apresenta o que seria a sua missão. Não é tão difícil para a gente descobrir, vamos dizer assim, entender isso. Qual é a missão de Jesus? Qual foi? Como ele agiu, trabalhou, tá? Veja bem, pobres, cativos, cegos, oprimidos. Esse povo todo aí, gente marginalizada. Então são marginalizados, esquecidos, abandonados. São aqueles que ninguém vê ou ninguém quer ver. São esses o alvo do amor de Deus. Gente que ninguém se importa, que ninguém se preocupa. Alguém que acha que não tem valor, que ninguém daria nada por você ou faria nada por você. São essas pessoas que são o alvo do amor de Deus. E então Jesus sai dali, ele sai da sinagoga, da igreja. E aí ele vai justamente em busca desses esquecidos. E se você olhar a sequência do texto, você vai ver que o texto de Isaías que ele leu, que ele diz que se cumpre nele, é o que ele começa a cumprir realmente, a fazer e a praticar. E aí ele começa a curar, a libertar, a suprir necessidade, se aproximar de quem era repulsivo, quem era necessitado, seja do que fosse. Eram esses a quem Jesus buscava e ajudava. Isso é evangelho, gente. É esse que é o evangelho que Jesus ensinava, que é o evangelho bíblico, que nunca mudou na mão da igreja primitiva e que não pode mudar hoje, não pode ser diferente hoje. É a pregação que não só prega a palavra, mas olha, e não olha só de observar, mas se preocupa e busca cuidar, atender ao pobre, ao desvalido, ao esquecido, ao marginalizado, ao doente. E é isso o que Jesus fazia e o que atraía as multidões para conhecer esse Deus libertador e transformador. Isso é evangelho com poder, sabe? O evangelho sem poder, vazio, é aquele que só prega, só fala. Como se imaginássemos que a pregação é transformadora. Ela é. A palavra de Deus transforma. Mas ela transforma em meio à ação. Ela precisa do fator amor. Sabe? O fator amor? O fator amor precisa estar agregado à pregação. Porque a palavra de Deus é a palavra de um Deus amor. Não é um Deus de amor. É um Deus amor. Um Deus que ama. E ele não ensina sem amar. E Jesus não ensinava sem amar. Aqui fica claro uma coisa para mim e para você. Você agora já sabe qual é o evangelho. O evangelho de Jesus, o evangelho bíblico. Tá? Você já sabe. É aquele que ama. E ama quem? O pobre, o esquecido, o fraco, o doente, o desprezível e desprezado. Não é evangelho bajulador, de quem aparentemente pode dar alguma coisa em troca. Mas é o evangelho altruísta,
abnegado, que faz algo por alguém, sabendo com toda certeza que não pode ter nada em troca dessa pessoa. Entendeu? Nada em troca. Veja bem, sabe de uma coisa? Nem mesmo o ato de tentarmos fazer algo por alguém, esperando que esse alguém aceite a Cristo, deveria ser algo de nossa parte. Eu trabalhando com pessoas de baixa renda, lá em Teixeira de Freitas, conseguimos montar uma equipe para fazer distribuição de cestas básicas, mensal. E aí, a cada mês, fazer uma rotatividade de pessoas. E também trabalhando com doação de roupas e começando a identificar as necessidades e ajudar no que fosse. Ao mesmo tempo, oferecendo estudos bíblicos, cursos da Bíblia, para a pessoa aprender a Bíblia. Passei numa casa, ofereci o estudo da Bíblia. A pessoa se disse que era interessada em Deus e na palavra de Deus, mas não quis o estudo. Mas eu vi a necessidade. E voltei ali alguns dias depois e fiz o cadastro daquela família, daquela pessoa, para receber uma cesta básica. Ah, mas ela não vai frequentar o curso bíblico, não vai querer participar de nada. Eu não estou nem aí. O que importa é que o amor seja pregado, seja anunciado. E atendemos, sem esperar que a pessoa nos buscasse, nos quisesse saber da Bíblia. Depois de quase 2 meses, eles foram frequentar a reunião de pequeno grupo pela primeira vez. Né? Mas eu pensei assim, se rejeitássemos, excluíssemos da nossa lista porque não quis um curso bíblico, né? Como poderíamos alcançar esse coração lá no futuro, lá na frente? Não, vamos ajudar mesmo que não queira conhecer Deus. Não é o nosso papel. Eu vou usar o termo do centro do sermão. Não é o nosso papel atrair pessoas para Cristo, porque não conseguimos. Não fazemos isso. Cristo atrai as pessoas por si mesmo. Nós somos apenas agentes colaboradores para clarear o amor de Deus em nossa vida através dos nossos frutos. Tá? Veja, é por isso que tanta gente apertava Jesus naquele dia na beira do lago. Muita gente que estava esquecida pelo mundo era o interesse de Deus. Você é a prioridade de Deus nesse mundo. Ele se fez homem, se colocou em risco de ser morto e foi morto, porque você é a maior prioridade dele. Sabe qual é a busca do mundo? Qual é a linguagem? Qual é a missão do mundo? Sucesso. A pessoa tem que ser bem-sucedida. É a busca pelo sucesso pessoal. Onde? Nos estudos, no trabalho, nos negócios, na vida amorosa, na família. Tem que ter sucesso. Mas sabe qual é a prioridade de Deus? A prioridade de Deus, antes disso tudo, é que você seja salvo. Porque não vai adiantar sucesso na vida de uma pessoa que estará perdida. Não adianta conquistar, ter a tranquilidade deste mundo, se não está salvo. A prioridade de Deus é a salvação da sua vida, é a paz tranquilizadora, é a certeza de alívio no meio da dor, é a confiança de que não existe beco sem saída. Sabe por quê? Porque esse Deus de quem Jesus ensina e de que eu creio, é o Deus que abre o mar para um povo encurralado poder passar e ser liberto. É esse Deus que não tem beco sem saída para ele. Então, se você, por exemplo, acredita, acha que você se encontra num beco sem saída, eu vou dizer uma coisa bem séria. Você está enganado. Você está enganada. Esse beco tem saída sim.
e tem uma placa bem grande no beco, assim, ó, bem grande na saída do beco, com um nome escrito: Deus. Deus é a saída. Ele é a saída de todo beco. Ele é a luz de todo o túnel escuro. Ele é a salvação de toda causa perdida. Esse é o nosso Deus. Agora, o segundo momento do nosso texto é quando Jesus acaba de falar à multidão. Isso acontece aí a partir do versículo 4. E então ele pede para Pedro levar o barco num ponto do lago que fosse bem fundo. E aí pede para ele jogar as redes, lançar as redes para pescar. Na mesma hora, Pedro fala. O que Pedro fala? Na mesma hora ele demonstra a sua incredulidade. Ele diz o quê? Trabalhamos toda a noite e nada pegamos. É como se ele estivesse dizendo assim, ó: eu sou pescador aqui, viu, Senhor? Eu sou pescador. Disso aqui eu entendo. E aí nós não pegamos nada no momento mais propício, que é durante a noite. Não vai ser agora, na luz clara do dia, e ainda numa parte que é bem funda, que nós vamos conseguir pegar algo. Agora, se o Senhor está dizendo, nós vamos jogar as redes, mas se não pegar nada, eu avisei. É isso que Pedro está querendo dizer quando ele fala assim, desse jeito aí, viu? Quando ele diz assim: nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, mas sob esta tua palavra jogaremos as redes. Parece que ele está falando com um depósito de fé em Jesus, mas não é assim. Não é. Parece, mas não é. O sentido do texto, na verdade, é que ele está dizendo: olha, de noite, que era o momento certo, nós não pegamos. Não pegamos, significa que não vamos pegar. Mas já que você está dizendo, nós vamos pegar. Nós vamos jogar as redes. É como se ele estivesse dando um aviso: não vai dar certo, né? Não vai dar certo. E Pedro estava avisando aí, né? Olha, Senhor, o Senhor está dizendo aí, mas quem sabe sou eu, viu? Sabe o que me chama a atenção? Me chama a atenção que Jesus, ele é paciente com nossa prepotência, sabe? Muito paciente. Nós agimos como se soubéssemos o suficiente, ou como se tivéssemos o controle das coisas, sabe? Agora, Jesus não repreende a Pedro, nem desiste dele. Não repreende, nem desiste, sabe por quê? Porque Jesus sabe que Pedro desconhece o poder de Deus e o que esse poder pode fazer. Jesus olhou para Pedro e falou assim: Pedro, você não sabe de nada, você acha que você sabe. Você não sabe o que está para acontecer. Jesus é o Senhor da criação, sabemos disso, Ele é o Senhor da criação. Tudo está sob o seu domínio. Veja, da mesma maneira que Cristo atraiu as pessoas, da mesma maneira que Ele atraiu a multidão, os peixes foram atraídos pela presença de seu Criador. Estavam ali para dar louvor àquele que os criou e os mantinha. Pensa comigo, se as pessoas, e muitas das pessoas no meio da multidão, gente racional, com interesse, estavam ali com interesse. Muitas pessoas estavam com interesse, um interesse próprio. Não um interesse no amor de Deus, ou não um interesse em reconhecer o seu pecado, não um interesse em confirmar as profecias do Messias vindouro ali diante dos seus olhos. Tinha esse grupo e tinha um grupo que tinha um interesse só em se beneficiar. Se ainda assim eles estavam se sentindo atraídos para Jesus, quanto mais a criação, quanto mais os animais que a cada manhã louvam o nome do Deus Criador. Por que vocês acham que Jesus mandou afastar o barco para o meio do lago e jogar as redes? O cardume estava ali louvando o nome dele debaixo das águas. É por isso que ele manda: vocês vão jogar agora.
Os peixes não foram criados ali do nada como um milagre. Poderíamos até pensar assim, eu acho que desse jeito ele é mais preciso na sua lógica espiritual. Os peixes sendo atraídos pela presença de Jesus, o seu Criador ali bem pertinho deles. Pedro não tinha noção de quanto Jesus e o Evangelho poderiam ser atrativos. E é por isso que Jesus foi paciente e não repreendeu a Pedro. Na verdade, gente, me coça até a cabeça para falar isso. O Evangelho, ele não repreende a pessoa. Não. Antes de eu continuar, eu vou falar duas coisas aqui sobre isso. Não permita que ninguém repreenda você com o Evangelho. Porque isso não é bíblico? Não existe. E a segunda coisa, não use o Evangelho para repreender ninguém. Porque o Evangelho não repreende pessoas. O Evangelho atrai as pessoas com amor para Deus, sabe? O Evangelho foi criado pelo nosso Senhor Jesus, foi estabelecido para atrair e não para reprimir. O Evangelho é atração. Quando Pedro viu a quantidade de peixes na rede, que 2 barcos eram insuficientes para conter a quantidade de peixes, então ele se dirigiu, se jogou aos pés de Jesus e disse: afaste-se de mim, porque sou pecador. Nessa hora Pedro reconheceu que suas palavras eram de dúvida contra o que Deus poderia fazer pelo ser humano. E aí ele, como se ele dissesse: sou pecador, duvidei que Deus pudesse fazer isso. A expressão de Pedro aí, afaste-se de mim, é um clamor por misericórdia. Pedro soube que a sua condição moral, sabe? Sua condição moral, o seu ser, era impróprio para estar na presença de Deus. Olha que coisa linda. Pedro se sentiu impróprio para estar na presença do Senhor. E aí o que ele faz? Ele julga que o melhor é se afastar de Deus. Ele julga que o melhor é ficar longe de seu Senhor. E aqui tem um problema grave. Muitos acreditam que a sua condição é imprópria para seguir a Jesus, sabe? Muitos. Quantos aqui no meio de nós, antes de dizer sim para Jesus, ficava pensando assim: não é o momento, porque eu não estou pronto, tem muita coisa para mudar na minha vida, né? Quantos aqui, tantos, né? Ele diz assim: não é a hora ainda, não estou preparado, tenho que me preparar. Muitos acreditam que a sua condição é imprópria para seguir a Jesus, que algo precisa acontecer antes e só depois é que estão aptos para seguir a Cristo. Mas isso é o que achamos. Deixa eu te mostrar o que Jesus pensa sobre isso. Diante dessa atitude de Pedro, o que foi que Jesus disse para ele? Fala para mim aí o que Jesus disse. Lá no verso 10, parte final do verso 10. O que Jesus diz aí? Você que está em casa, dá uma olhadinha aí no verso 10. O que Jesus fala? Não? Não temas. Na minha versão aqui, que é a mesma coisa, diz: não tenha medo. Não tenha medo. Como se Jesus estivesse dizendo assim: a sua condição de pecador não é problema para mim. Olha que coisa maravilhosa, gente. A nossa condição de pecador, de sermos pecadores, não é um problema para Jesus. A gente acha que é. A gente acha que ser pecador é um problema para Jesus. Mas ele diz: não tenha medo não. Não precisa querer se afastar e nem me afastar de você, porque seu pecado e sua condição de pecador não é problema para mim. Eu tenho algo maior, que é o perdão. Ele diz:
Eu perdoo o seu pecado, não cobro nada por isso. Eu só peço que não se afaste. A gente que acaba fazendo justamente o errado e o contrário é se afastar. Opa, errei, pequei, vou me afastar de Deus. Porque do jeito que eu estou impuro. Pedro se sentiu impuro, mas ele se atirou aos pés e pediu para o Senhor se afastar, clamando por misericórdia, se afaste. E Jesus disse, não. Daniel e Isaías, 2 exemplos do Antigo Testamento, quando eles percebem que estão diante do Senhor e reconhecem a sua impureza, eles caem com o rosto em terra. Eles clamam, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Vou morrer agora, e caem com o rosto em terra. Eles clamam por misericórdia. Sentem que não podem estar na presença de Deus, mas clamam por misericórdia ali. Gente, errei, pequei. Não é correr de Deus, nem botar Ele para correr. É clamar por misericórdia. Porque por mais que a gente fuja dEle, ou tente botar Ele para correr, Ele não vai. Porque não é isso que Ele quer. O que Jesus diz é assim, só peço que não se afaste, fique comigo, e o pecado não vai mais ser problema para você. Os nossos erros, eles ficam, sabe, nos consumindo como um problema grave por isso, porque a gente se afasta de Jesus, ou tenta afastá-lo de nós, e aí o problema fica. Mas na presença dele, nenhum problema resiste. Vou dizer com a verdade como deve ser dita. Na presença de Jesus, nenhum pecado resiste. Na presença de Jesus, toda transformação acontece. Não é fora dela. Então não adianta esperar que eu vou mudar alguma coisa na minha vida, alguma coisa vai acontecer e depois eu vou seguir a Jesus. Não! É na presença dele, é seguindo a ele, que as transformações vão acontecer. Não é o contrário disso. Isso é maravilhoso demais. Jesus, ele não nos rejeita. Somos pecadores e ele nos diz, não tenha medo, não temas, fica comigo. Ouça bem isso aqui. Traição no casamento, o que é que tem? Divórcio. Não é assim? Se tem roubo no trabalho, demissão. Se tem rebeldia na escola, expulsão. Se bem que hoje não estão expulsando tanto, né? Nem tanto, né? Nossas falhas são reprimidas pela sociedade e somos rejeitados por elas, por essas falhas. Mas nós traímos a Jesus, nós roubamos a Jesus, nos rebelamos contra Jesus e Ele não nos rejeita. Todo mundo pode te rejeitar pelos seus erros, mas Jesus não faz isso. Não, Ele não faz. É justamente quando a gente está errando que Ele mais se agonia para tentar nos resgatar. Eu não estou falando bobagem, não estou mentindo, porque Jesus disse assim, ó, eu não vim para salvar justos, mas vim para salvar pecadores. É na pior condição moral do ser humano que Jesus está mais angustiado para poder ajudar, resgatar e salvar. Nós terminamos agora a nossa reflexão analisando a expressão pescador de gente. É como aparece aqui no verso 11 na minha versão. Né? Na sua deve aparecer um pouquinho diferente. Talvez pescador de homens, não é isso? Pescador de homens. Pescador de gente. Jesus usa a pesca e essa expressão não para mostrar um chamado ao discipulado. É legal esse texto aí pregado muitas vezes para falar de discipulado. É bom. Encontramos essa
essa interpretação possível no texto. Mas Jesus ele não usa isso para mostrar ou fazer um chamado ao discipulado. Antes disso, ele mostra como o evangelho é atrativo. Pedro viu que tinha uma multidão na praia. E essa multidão estava ali para ouvir a Jesus. Ele viu que o autor do evangelho, Jesus, atraiu tanto as pessoas, ali na beira da praia, como os peixes. A pessoa de Jesus, o seu evangelho estava atraindo pessoas e atraindo peixes. E aí, ao pescar tantos peixes ali na água, por causa da palavra de Jesus, porque se você notar, lá no verso 5, ele diz, olha, sob sua palavra nós vamos lançar a rede. É sua responsabilidade, é o que o Senhor está dizendo, não é porque eu quero, não. E aí ele percebe que ao pescar tantos peixes por causa da palavra de Jesus, ele percebe, ele entende que a palavra de Deus atrairia muita gente. E olha, gente, aquela pescaria lá no lago de Genesaré, até hoje tem seus efeitos, até hoje está rendendo frutos. Jesus estava mostrando para Pedro o seguinte, Pedro, eu atraí o povo e os peixes são atraídos por mim. Quanto mais você falar de mim, mais pessoas serão atraídas para mim. Por isso que cabe a interpretação do chamado. Mas Jesus estava querendo mostrar, principalmente, como ele e o seu evangelho é atrativo. Agora, muitos hoje são como aqueles peixes lá no lago. Sabia disso? Muitos hoje são como aqueles peixes. E também como aquelas pessoas. Como assim? São pessoas que estão sendo atraídas por Jesus e pela palavra de Jesus. Mas veja bem, eu sou como um daqueles peixes, sabe? Um dos peixes do lago. Eu me deixei ser pescado por Jesus. Eu não o afasto de mim. Eu posso até falhar. Posso até agir como Pedro, um tanto de incredulidade, até mais que Pedro, quem sabe, né? Posso ser como ele, mas eu deixo ele me pescar. Eu deixo Jesus me agarrar, me tomar, me pescar, me tirar do lago. Ele me tira do meu mundo e coloca no mundo dele, onde eu sou mais feliz, onde eu tenho mais paz e onde eu posso cumprir o plano dele na minha vida para me salvar. Agora, e quanto a você que está aqui nessa noite? Quanto a você que nos ouve e assiste pela internet? Você é como um daqueles peixes? Eu pergunto, você não quer se deixar ser, não apenas atraído por Jesus, mas se deixar finalmente ser pescado por Ele? Deixar de ser levado pelas ondas da vida no meio do lago em que você anda. Dizer assim, eu sou atraído por Jesus, mas eu quero mais que isso. Eu quero ser mais que atraído por Jesus. Eu quero que finalmente eu seja tomado por suas mãos, pescado, finalmente ser dele, pertencer a ele. Você não quer ser tirado do mar de sofrimento, de angústia, de incerteza, ser colocado no barco, junto com ele, para uma nova vida plena, um novo começo, saindo do zero, sendo tudo aquilo que Ele deseja para você e não aquilo que você tem sido. Não deixe a pescaria acabar, os pescadores se retirarem, o grande pescador se retirar e você continuar no lago, como um peixe que foi atraído por um tempo na presença de Jesus, mas que agora ele se foi, ele não está mais.
e você continua no lago. Não. Não deixa isso não acontecer na sua vida. Vou falar uma coisa pela fé, do que eu acredito, no que eu imagino como foi. E os pescadores jogaram a rede e apanharam peixes. Eu acredito que tinha peixe até pulando dentro do barco, saltando para dentro do barco. Simplesmente porque Jesus disse: peguem os peixes. Eu acredito que tinha peixe vencendo as forças da natureza para cumprir a palavra de Jesus. E Jesus disse assim, um texto lindo e maravilhoso que eu amo, em João 6,40. Olha no versículo 38, 39 e 40. Todo aquele que o Pai me dá, e esse vier a mim, jamais o lançarei fora. Eu sei que todo mundo que está aqui, quem está nos assistindo, se denomina uma posse de Jesus. Se você não se considerasse posse de Jesus, você nem estaria aqui para ouvir algo sobre Ele. Mas se você ainda não tomou uma decisão firme, qual é a decisão firme? Ei, eu quero ser batizado. Eu quero largar essa vida de meio termo. Eu quero meu nome escrito nessa igreja de maneira simbólica, como se estivesse representando o meu nome escrito nos céus, no livro da vida de uma vez por todas. É para essa decisão que eu vim aqui te chamar hoje, não foi para outra. Não foi para falar de outra coisa, mas foi para dizer que da mesma maneira que os peixes se sentiam atraídos por Jesus, que aquela multidão se sentia atraída por Jesus, e que nós podemos nos sentir atraídos por Jesus, só vai fazer realmente sentido se a nossa decisão for de estar com Ele todos os dias, em uma aliança. E essa aliança é feita através do sim para o batismo. Da mesma maneira que uma noiva diz para o noivo sim, e ela põe uma aliança no dedo, como a minha que está aqui, e firma um compromisso para sempre, você não pode deixar de firmar esse compromisso hoje com Jesus. Não saia daqui e não desligue a internet sem dizer sim para Jesus. Procure quem precisa ser procurado, mas tome a sua decisão. Vamos todos orar? Vamos ficar em pé e vamos orar. Meu Senhor Jesus, muito obrigado pela leitura da Tua palavra, pela Tua presença entre nós. Foi muito bom ter recebido o Senhor aqui, para poder ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Eu terminei o sermão, meu Deus, e falei a corações que provavelmente precisam tomar uma decisão. Eu suplico que o Teu Espírito ajude essas pessoas e não as deixe pensar que incertezas e problemas são obstáculos que atrapalhariam esse compromisso. Mas firma-lhes na mente a certeza de que o Senhor é aquele que nos toma pela mão em todo o momento e nos ajuda a passar pelo fogo, pela água, seja pelo que for, seguros na sua mão, seguros nos teus braços. Que o teu conforto seja contínuo em nossas vidas e nos livre de todo mal. Oramos em teu nome, Jesus. Amém. Boa noite a todos vocês.